Fala galera, Dizascope, Dr. Jonatas Leone por aqui para mais um Divinamente Podcast. Você sabe já, toda quinta-feira às 10 horas da manhã tem podcast do Divinamente e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre procrastinação. Procrastinação, você vai entender o que é, por que a gente sente ou por que a gente pratica a procrastinação e, mais importante, como é que a gente resolve isso. Então, se liga aí, fica preparado que vai ser muito legal. E para esse papo muito especial, tô aqui com um convidado de honra, meu amigo, Dr. Tiago Aricó. É um prazer, irmão. A honra é toda minha, pode ter certeza. Que isso, que honra nossa. Já estava planejando esse nosso encontro aqui há bastante tempo e Fico hoje feliz. Deus preparou. Tenho Amém. certeza que vai abençoar e vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Se você virar. Com certeza. Não? Top? Tema na nossa praia não falta, né? Que legal. E fala um pouquinho antes pra galera quem é Tiago Aricó. Bom, eu sou formado no Rio de Janeiro, fiz Gama Filho. Eu comecei a carreira lá também. Na verdade, eu queria ser cirurgião reconstrutivo, eu queria fazer plástica reconstrutiva. Mas a vida e Jesus levaram para o outro lado. E me especializei em psiquiatria, uma pós-graduação em São Paulo. E atuando na área conforme a demanda, tanto da vida quanto do atendimento. E a esposa ali, né? Legal. Que ordenou o processo todo, né? E trabalhei muito tempo com emergência, foram acho que 12 anos de emergência, mas exclusivo na saúde mental já faz mais ou menos uns 6 anos. Legal, legal. Casado com a Riane. Sou casado com a doutora Duas meninas. Riane, tenho 2 pequenas, Helena e Alice. Que legal. Elas têm quantos anos? A Helena tá com 4, a Alice faz 3 semana que vem. Que legal. Faz 3 aninhos agora, semana que vem. E foi a mudança de chave na minha vida, foi as 3. Que legal. A doutora Riane, conhecida também, né? Me trouxe não só a vida, mas a fé. Que eu sempre fui um cara relativamente espiritualizado, mas quem me trouxe para a fé foi a fé da esposa. Legal. E as meninas que me tiraram de um buraco escuro, literalmente, me colocaram em vida, porque eu costumo brincar que eu era um potencial paciente psiquiátrico para suicida, viciado em adrenalina, e as meninas me jogaram na ocitocina e me deixaram do lado do amor e do afeto só. Me tiraram da... Como filhos nos salvam, Nossa né? Como a Senhora. família nos Impressionante. salva. É maravilhoso. Por isso que é o plano de Deus Amém. para nós, né? Nos livrar da gente e nos colocar em família. Esse é o ministério, né? Então, esse é o evangelho, né? É tirar a gente desse mundo solitário, Não, nos salvar foi. da gente e nos colocar em família. Né? literalmente foi isso. Que legal, que me legal. tiraram da escuridão para a vida e iluminação. Né? Que legal, Bizarro. que legal. Muito bom. E aí, a gente vai falar hoje, nosso tema é procrastinação. Conta pra gente o que é procrastinação, meu amigo. Cara, eu comecei a perceber, não só pela parte da saúde mental, mas pela dinâmica de vida, né? Que é um tema muito batido, tanto em consultório quanto em roda de conversa, em podcast. E comecei a reparar que o paciente ele chega com a queixa da procrastinação, mas ele às vezes não entende nem o que é procrastinação ao certo e nem se ele está sofrendo de sintomas por estar procrastinando ou se ele está procrastinando como um sintoma. Entendi. E daí tem tentado estudar bastante sobre o tema para poder ajudar da melhor forma possível e, de preferência, de forma mais comportamental, sem que a gente tenha que fazer interação medicamentosa, sem que tenha que fazer tratamentos mirabolantes e química e alquimia. Então, Legal. Estilo de vida mesmo. Exatamente, Comportamento. Exatamente. Legal. O principal passo, na realidade, é esse. Tanto é que, depois a gente até pode puxar esse gancho, o paciente TDAH, ele
entra no consultório com o perfil padrão, né? Aquele traço todo da síndrome, e você entra com a medicação depois de fazer o diagnóstico, e muitas vezes ele volta e fala: doutor, eu estou me sentindo melhor, estou mais organizado, mas eu continuo procrastinando. E quando você vai perceber, na realidade melhorou a parte hormonal, você organizou a parte neurobiológica. Exato. Só que o comportamental dele não mudou. São anos agindo daquela forma. Tem um hábito já estabelecido. Exatamente. Então, assim, não tem química no mundo que vai fazer ele sair do comportamento se ele não quiser. Isso é legal, hein? Não tem química que mude hábito. Exatamente. Hábito se muda com hábito. Com hábito, exatamente. Legal, Porque, legal. assim, o remédio pode te dar aquele inicial, aquele empurrão. Mas se você não organizar o seu comportamental, não for, inclusive, bem orientado com relação ao alinhamento comportamental, você vai enxugar gelo. Legal. Então, procrastinação não deixa de ser um hábito também, um comportamento Sim. aprendido ao longo do tempo. Quando a gente pega por definição, né, a procrastinação é uma palavra que vem do latim, que quer dizer, em grossas palavras, deixar para amanhã. Tá. Postergar, né, adiar. Tá. E existem duas formas mais concretas de procrastinação. O procrastinador que simplesmente faz qualquer outra coisa ou não faz nada produtivo e deixa para depois. E aquele que é o mais grave hoje em dia, que também é muito comum, que é o procrastinador ocupado. Tá. Ele tem uma ação, uma tarefa importante para fazer, só que ele preenche o dia dele Substitui. com várias tarefas pseudo-importantes, ou às vezes nem tão importantes assim, para se mostrar ocupado e não cumprir a tarefa que ele precisa. Alivia aquela culpa por não estar fazendo algo De mais certa importante, forma, fazendo algo que também é importante, mas talvez não era tão importante para aquele dia. Exatamente. É o procrastinador produtivo. Tá. É aquele que ele envolve uma desculpa procrastinadora, de qualquer forma, porque ele está massageando o próprio sofrimento pela procrastinação com outras atividades que não são tão importantes. Tá. É diferente, por exemplo, daquele procrastinador que vai assistir uma série, vai comer, vai, sei lá, fazer qualquer coisa que não tenha funcionalidade. Sim. Seja mais lazer, entretenimento, que uma atividade produtiva. E daí, nesse de lazer e entretenimento, pensando já na neurociência da recompensa rápida do cérebro, a pessoa ela começa a tender para necessidades maiores de dopamina. E daí entra no risco da fuga rápida, que são as comidas gordas, né, o comfort foods, e drogas. Tá. Aí, e como drogas a gente entende não só drogas químicas, mas comportamentos adictos, né? Entendi. Como telas, enfim. Telas, pornografia, masturbação, qualquer comportamento adicto que traga o efeito rápido. Entendi. Uma recompensa imediata, né? Sim. Então, por definição, procrastinação, essa palavra latina é empurrar para depois. Empurrar para depois. Deixar para amanhã, adiar, é postergar uma tarefa. Postergar uma tarefa mais geralmente importante, exato. Porque a procrastinação de tarefas sem importância, a gente não consegue caracterizar necessariamente como procrastinação, porque ela não precisa necessariamente ser patológica. Sim. Né? Não é um comportamento patológico. Nem, por exemplo, eu preciso limpar o banheiro, mas tudo bem se eu limpar daqui a pouco. Sim. Eu vou escrever. Tá. Vou ler um livro, daqui a pouco eu limpo. É uma procrastinação light, né? Não dá para caracterizar. E a gente entra com procrastinação dentro da patologia quando ela começa a ser voltada para atividades importantes mesmo. Aquelas que vão acabar trazendo malefícios na vida psicossocial do paciente. Tá. Por exemplo, as pessoas não confiam mais na pessoa. Os seus núcleos, os seus contatos, sejam sociais, familiares, eles já não confiam mais em você, porque você procrastina praticamente tudo. Então, se você pedir qualquer coisa para essa pessoa, ela não vai cumprir. Ou se cumprir, vai fazer meia boca aos 45 do segundo tempo. Por sinal, esse é um comportamento assustadoramente patológico e comunitário da nossa cultura, inclusive, do brasileiro em específico, que é você achar que amanhã você vai ter condições melhores para fazer do que hoje. E daí a gente entra num comportamento cíclico, que daí por definição, e daí aproveitando o gancho da definição de procrastinação, a gente consegue entrar. E o comportamento procrastinador, ele vira cíclico por causa desse processo. Então, assim,
você foi exposto a uma necessidade de atividade importante ou uma ação que demanda esforço, qualquer que seja, intelectual ou físico. E por crenças limitantes, seja essa de amanhã terei mais tempo, ou amanhã estarei mais bem preparado. Hoje eu tô muito cansado, sobrecarregado, não tô legal. Não tô legal, esse não tô legal é, né? Ou então, crenças limitantes um pouco mais inconscientes. Por exemplo, o desajuste e a frustração. Estou inseguro, não posso suportar a possibilidade de não ser bem-sucedido. Eu prefiro não fazer do que fazer meia boca, sendo que você nem sabe se vai sair meia boca. Ou alguém vai fazer melhor do que eu, então eu prefiro postergar até que alguém faça. Então você acaba caindo nessas crenças limitantes, nesse pensamento de que talvez não seja para você fazer agora, porque amanhã ou depois ou alguém... Sim, tem uma ilusão quanto ao amanhã, Exatamente. quanto ao futuro, de que talvez seja um dia melhor. E qual que é o grande detalhe da procrastinação? Quando você entra nesse pensamento, mesmo que inconsciente, de que você não tem o que precisa hoje, você sabe que está procrastinando e você se sente mal. É um sentimento ruim. E o cérebro, o nosso cérebro é maravilhoso. Só que ele é maravilhoso para te deixar bem. Então, e pela tendência à homeostase do nosso cérebro, ele vai pegar esse comportamento ruim e vai tentar fazer alguma coisa para que você se sinta bem, mesmo diante de um comportamento ruim. Então ele pega e ele busca e ele te convence com... A gente chama de desculpa procrastinadoras. Ele te traz a flor do pensamento, desculpas procrastinadoras para que você justifique o próprio comportamento corrompido. Então, por exemplo, o dia está muito bonito hoje. Tudo bem se eu fizer amanhã, porque amanhã eu vou ter um tempo maior e está tudo bem. Ou, por exemplo, eu sei que se eu fizer essa programação hoje, amanhã eu vou me sair melhor. Então, você se conforta e às vezes você usa até alguns pensamentos um pouco mais egoístas. Por exemplo, eu não preciso fazer agora, ninguém manda em mim. Esse ninguém manda em mim é bem complicado também. Tem alguns conhecidos e familiares que costumam usar o discurso. E nessa desculpa procrastinadora, o cérebro dá um jeito de te confortar diante do desconforto da procrastinação e pela necessidade do cérebro de prazer imediato, de recompensa aguda, de não valorizar a recompensa tardia, ele acaba treinando o comportamento a se repetir. Então, toda vez que você procrastina, você entra em crenças limitantes. Crenças limitantes levam a desculpas procrastinadoras para te confortar. Essa desculpa procrastinadora te leva a um comportamento acolhedor e daí entra a atividade prazerosa, a comida, a droga, as outras atividades menos importantes para você se sentir acolhido pelo próprio cérebro e numa próxima vez que você for exposto a uma necessidade de procrastinação novamente, a uma atividade importante, você vai repetir o processo. Fecha-se um circuito procrastinador que se torna talvez um labirinto. Um labirinto. É um looping. Procrastinador, é um looping. Um looping eterno. É uma prisão mental. E é por isso que a gente não consegue sair. Sim. Porque, de certa forma, eu até falo mais ou menos sobre isso para alguns pacientes que... Pensa no treinamento de um cachorro. Toda vez que ele fizer atividade negativa, toda vez que ele praticar o comportamento negativo, você recompensa ele. Daí, depois de um tempo, você racionaliza o processo e fala, cara, tá errado. Daí você vai tentar pedir para ele fazer diferente. Qual a chance desse cachorro te obedecer? Pelo menos em primeiro momento. Então, você está treinando inconscientemente seu cérebro para procrastinar. Sim. E buscando, isentando... Tá premiando um comportamento ruim e aí isso faz com que esse comportamento seja replicável, seja automatizado. Cérebro. Você faz isso tantas vezes e com uma recompensa tão aguda que o seu cérebro entende que aquilo é prazeroso e é positivo. Sim. E com um agravante muito pesado hoje em dia de que tudo na tecnologia é potencialmente prejudicial ou incentivador da procrastinação. Não sei se a maioria das pessoas hoje em dia já tem contato com neuromarketing. As pessoas são especializadas a te prender diante de uma tela para ganhar mais dinheiro. Sim. Eles precisam da sua procrastinação para gerar a sua atenção, a sua atenção que a gente pega para ver um TikTok da vida por 5 minutos e vira 50,
dá dinheiro para eles. Uhum. Então, eles são especialistas nisso. Sim. Eu vi uma vez um podcast do pessoal que trabalhava no neuromarketing do TikTok e do Instagram e perguntaram para eles sobre essas redes sociais na família deles. Eles não... E o rapaz falou, ninguém em casa usa. Os meus filhos não podem ver. Uhum. Então, tipo assim, eles têm o conhecimento do prejuízo que aquilo causa. Sim. E são especialistas, estão fazendo o trabalho deles. Sim. Mas assim, pensa em você diante de uma tarefa importantíssima e você se sente mal porque, de certa forma, suas crenças limitantes fazem com que você se sinta incapaz de resolver. Daí vem uma desculpa procrastinadora dizendo que talvez amanhã você tenha mais tempo, talvez com um pouco mais de conhecimento, que você consiga resolver melhor aquela situação. E você, para se sentir mais confortável, você fala, eu vou pegar rapidinho aqui a rede social para ver se eu acho aquele psicólogo que eu sigo, para ver se eu pego um conselho com ele. Um abraço, irmão. Daí o imã ali, ó, 5 minutos vira 5 horas. Sim. Você tem um distrator ali que te puxa. Absurdo, absoluto. E que te coloca também, porque eu penso que todo vício, ele funciona como um circuito altamente excitável no cérebro, né? Sim. Então, como ele gera uma recompensa imediata, acho que todo vício tem como característica sim. isso, né? Ele consegue gerar uma recompensa imediata e talvez até puxando um pouco agora para o nosso aspecto espiritual, Sim. né? O evangelho é justamente essa mensagem de que as recompensas tardias, sim. as recompensas eternas, elas são maiores do que as recompensas imediatas e tirar esse olho do nosso apetite momentâneo, do nosso prazer carnal, não sei como o Esaú lá, do Esaú e Jacó, que troca o bem maior, que troca uma recompensa tardia por um prazer imediato, né? Então, a procrastinação tem a ver com essa distorção Exatamente. da minha imagem, da minha capacidade e do que eu tenho que fazer, né? E o que é mais complicado, que se você for pensar evolutivamente, a gente consegue linkar nossos antepassados com a evolução para procrastinar. No passado, a gente vivia pela emergência, a gente vivia pela iminência. Se tem um predador, eu fujo. Tenho fome, eu como. Então, eu busco o prazer imediato. O meu cérebro se desenvolveu num passado distante para prazer imediato. Quando a gente pega e para pensar que agora a gente tem que planejar alguma coisa, e eu acho muito interessante a gente valorizar a parte do nosso evangelho, porque é uma das formas muito consistentes de você mudar um hábito. Porque... De dentro para fora, né? Exatamente. Porque são hábitos angulares que a gente fala. Existem alguns hábitos que eles trabalham para que você consiga, abrindo aquele ângulo, aquele leque, você... Ele reprograma você, né? Exato. E você... É um hábito primário que desencadeia... É a primeira pecinha do dominó. Você empurra, ela vai caindo nas próximas. Sim. Então, a adesão ao evangelho, exercícios físicos, disciplina, e não disciplina tipo assim, porque se você falar para um procrastinador que ele tem que ter disciplina, ele vai dar um tapa na minha cara. Mas disciplina no sentido tipo assim, pequenos passos que vão te levar para um passo maior. Então, tirar o peso da, tipo assim, eu preciso acordar todo dia às 5 horas da manhã para ir para academia. 5 vezes por semana para poder perder 5 quilos no mês. Não adianta, irmão. Você não vai conseguir. Então, isso é até um dos métodos que daqui a pouco a gente até pode discutir, que ao invés de ajudar, prejudica. E você estava falando uma parada, né, que vem já de muito tempo. Sim. E da onde eu penso que vem isso, né? Esse nosso comportamento procrastinador, ele vem justamente dessa ideia de urgência, que vem da queda. Porque Deus nos cria para viver em completa plenitude, paz, onde não há essa urgência, esse medo, essa insegurança. Com a queda, entra a necessidade, entra o desconforto, entra o medo, o risco, e aí a gente começa a viver em função da autopreservação, que é uma característica da queda. Na queda, a gente se distanciou do pensamento emocional divino, e isso fez com que... E tem um autor até muito bom que eu li, que diz que o ser humano adoeceu com a queda. Não sei se você conhece.
Tem um livro interessante. Esse aí mesmo, esse mesmo. Eu li ele. Mas cara, encaixou muito bem na percepção que eu tenho com relação à procrastinação, principalmente quando a gente se embasa no Evangelho, porque a queda fez com que a gente se distancie dessa ideação divina Do de pensamento da crença e de trouxe Deus. todos os sintomas humanos voltados para a psique. Angústia, ansiedade, medo, egoísmo, vaidade. Então, isso tudo acaba que, no adoecer a mente humana, traz sintomas que levam à procrastinação e que fazem com que a procrastinação leve a esses sintomas. Então, você entra de novo num looping onde você não tem dificuldade de discernir se você está procrastinando porque você está doente ou se você está doente porque está procrastinando. Sim, exatamente. Eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso. E acho que a queda é esse... A gente cai de Deus em nós e a gente cai do eterno no imediato. E aí é um pouco disso que a gente está falando. É essa hipervalorização de um prazer imediato em detrimento de um prazer duradouro, eterno, tardio, que vai ser muito, muito maior, né? E aí eu acho que a gente, até para ir para um caminho de solução, para dar ferramentas para a galera, então, você me disse que tem a ver já com uma distorção, com uma crença que está equivocada, que limita, que não é a visão correta nem sobre mim, porque traz essa ideia de que eu não vou conseguir fazer isso bem agora. Pode estar enraizado em uma série de crenças equivocadas como perfeccionismo, fazer assim, se não dá para fazer perfeito, eu não vou nem fazer agora, então deixa para um momento, deixa para uma ocasião em que eu vou estar mais Tem um colega que fala na internet que ele fala assim, que o pensamento do paciente nessa hora, se não for incrível, é horrível. Não existe um meio termo, então eu prefiro não fazer. Sim. E linkando nisso tudo, trazendo a parte espiritual, a gente entra até num outro motivador para que hoje esteja muito pior. Claro que tudo que a gente tem de estímulo externo, tecnológico e social, nos leva para piorar a procrastinação. Mas eu penso que no lado espiritual, esse neoliberalismo que a gente vive hoje em dia, que essa nova geração tem trazido para a realidade, não só espiritualmente falando, mas filosoficamente falando, ele tem se desprendido das referências e tem trazido um pensamento até nihilista, mecanicista para a população, principalmente a população mais jovem. Então, quando a gente perde o contato com o eterno, com a transcendência, quando você perde o contato com o divino, com a projeção de um ente em ato puro, onde você almeja a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, você vira mecanicista e o mecanicismo traz o pessimismo. Então, assim, se eu vivo para morrer e eu não vou ter prazer no eterno... Sim, se não tem eterno, eu tenho que aproveitar o agora. Eu aproveito o agora. E fica mais grave. Eu tenho que ter prazer agora. Agora, e fica mais grave. Se eu não tenho prazer agora e eu vou viver só para morrer e estou sofrendo agora, eu prefiro morrer agora. Então, é um pessimismo, um imediatismo, chega a ser egoísta. Mas ele está muito linkado não só com a tecnologia, mas com a perda da referência no eterno. Sim. E assim, mas eu não sou religioso, eu não sigo nenhuma doutrina, tudo bem, cara. Mas assim, referência não é só religião, referência é mitologia, é filosofia, é política. Se você perde a referência filosófica, que foi o que... Filosofia, religião foi o que moldou o que a gente entende como sociedade atual, você se desprende do que te trouxe até aqui. Você fica sem fundamento. E sem fundamento você tá perdido. Sim. Então você valoriza o prazer de agora porque é o que você conhece. E daí qualquer coisa vira referência. Sim. Então, você não tem fundamento, então qualquer coisa pode funcionar como um fundamento. Qualquer coisa pode ser prazeroso. E geralmente o cérebro já deformado, ele vai entender como fundamento aquilo que gera algum nível de prazer, até porque Deus nos fez para o prazer. Exatamente. Mas ele nos fez para um prazer eterno, não para um prazer momentâneo. Mas o cérebro adoecido, adoecido com a queda faz com que a gente procure o prazer momentâneo, porque a gente não entende que o eterno terá o prazer e a recompensa verdadeira. Sim, tem toda uma construção, hoje uma visão de mundo que nos leva a esse lugar de imediatismo, de pressa. E
o pecado da preguiça Preguiça. está impregnado também já nessa nossa natureza caída. Caída, sim. Né? E com as pessoas valorizando o estético, o imediatismo, o prazer, a recompensa imediata, elas acabam se distanciando tanto do prazer real, divino, quanto da transcendência. Sim. Então, mesmo quando a pessoa se diz religiosa ou devota, ou qualquer que seja a autodenominação dela, ela ainda assim ela valoriza muito mais pelo contexto social do que pela ideia própria. Então, ela até se cobra do evangelho, ela até se cobra, mas no fim das contas, ela procrastina até o próprio falar com Deus. Então, eu preciso ter um pouco mais de... Tá muito barulho para eu ler a palavra hoje. Eu não estou conseguindo um momento de comunhão de manhã porque eu estou indo dormir muito tarde. Eu vou ter que pôr no fim do dia, mas no fim do dia eu já peguei minhas filhas na escola. Então, as pessoas estão levando a crença limitante e as desculpas procrastinadoras não só para as atitudes do dia a dia, mas para o próprio autoconhecimento e para o próprio apego, Sim. Né, com relação à transcendência, à espiritualidade. Sim, e a gente vai ter que inevitavelmente romper com um padrão. Né? Sim. Para romper com a procrastinação, nós vamos ter que romper com um padrão que é um padrão de sobrecarga. Nossa, e aí, quando a gente está cansado, perfeito, a gente sempre quer empurrar para depois, porque eu vejo muito essa relação entre sobrecarga e procrastinação. Eu estou cansado, estou sobrecarregado, preciso fazer alguma coisa importante, mas aí o meu cérebro me diz essa mentira, essa ilusão de que existe um amanhã imaginário que vai ser melhor e que eu vou estar menos cansado, que eu vou ter mais condição de fazer. Então, eu vou estar menos cansado, amanhã eu faço, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu leio, depois eu estudo, depois eu respondo o e-mail que eu preciso responder e que é urgente, eu entrego o projeto, porque sempre tem essa ideia de que agora eu estou cansado, agora eu não estou legal. Então, tem a sobrecarga, tem a questão que você estava mencionando dos distratores. Hoje nós somos altamente tentados e engodados para as distrações. Então, a sobrecarga, as distrações, o perfeccionismo exacerbado. E tem uma série, você estava falando um pouco, e aí eu acho que vale a pena, antes da gente entrar nas ferramentas práticas, falar um pouco sobre problemas de saúde que geram comportamento procrastinador como sintoma. Até para quem está nos assistindo aí, de repente, a partir do entendimento, cara, eu procrastino muito, talvez tenha alguma coisa na raiz ali, alguns problemas de saúde. Você falou de TDAH. Talvez eu procrastine porque eu estou doente e não só esteja doente porque eu procrastino. Exato. Só antes de entrar nisso, puxando o gancho que você acabou de trazer, e também já entrando no assunto do adoecer, esse estar muito cansado envolve o que eu chamo às vezes de meritocracia invertida. Você se recompensa por mérito, por estar cansado, só que você nunca se recompensa com algo que seja produtivo real para você. Então é nessa hora que você entra na alimentação errada, você entra em drogas, você entra em comportamento compulsivo. Por quê? Nossa, hoje eu trabalhei muito. Meu Deus. Eu mereço. Eu mereço comer uma pizza, eu mereço comer um lanche. Eu mereço me destruir. Exatamente. Porque eu construí algo legal. Eu construí algo legal. E esse construir algo... Você vê como a gente é deformado, né? Como realmente sim. A queda nos deformou no querer, no desejar, na nossa volição, na nossa afeição, no que a gente sente e no que a gente pensa, né? E como você diz aí, e a gente está tentando se encaixar nesse mundo, nesse padrão que caído. Não nos cabe. Aí a gente vive apertado, sobrecarregado, ou a gente vive faltando, se sentindo vazio. Se sentindo, buscando um neoliberalismo como se fosse a solução, quando na verdade nesse processo a gente está se afastando da solução. Se afastando da referência que pode nos levar à solução. Do formato para o qual a gente foi feito. Aí a gente vive nessa deformação, ou apertado demais, se sentindo sobrecarregado, ou vazio demais, exatamente, se sentindo incompleto, né? E das duas formas você vai buscar a solução mais rápida e a recompensa mais imediata. E as duas coisas geram desconforto, exatamente, né? Tanto o aperto quanto o vazio exatamente, geram desconforto. Aí eu preciso preencher com alguma coisa ou aliviar com alguma coisa. E aí o comportamento imediato da procrastinação se torna
E teve uma pesquisa que foi feita antes da pandemia, inclusive, numa universidade de São Paulo, que diz que o brasileiro gasta, em média, 8 horas por dia de rede social. Daí você pensa, teoricamente, para uma vida saudável, 7, 8 horas de sono, 8 horas de rede social, te sobra 8 horas para trabalhar, comer, estudar, treinar, Se relacionar com as pessoas. Então, cara, é lógico que você vai estar esgotado. É, Não tem como você não estar esgotado. sim. Porque, querendo ou não, o efeito imediato que a rede social te traz, ela não te traz descanso mental, ela não te traz descanso físico, ela não te traz enriquecimento pessoal ou psicológico ou intelectual. Então, você está postergando o próprio desenvolvimento pessoal e se estafando, se sobrecarregando para Sim, buscar algo que você está se afastando. sim. E aí também entra numa coisa que eu acho que tem uma distorção do que é eterno para nós. Porque se a gente está falando que a eternidade é o plano de Deus para nós e que a gente está fechado no imediatismo, nessa recompensa imediata, a gente tem uma distorção. Eu acho que a gente acreditou que a eternidade é um futuro que não acaba. É um futuro, assim, perfeito e interminável. E aí a gente sempre vai ter tempo, então eu não vou fazer agora porque Eu sempre vou ter tempo. eu sempre vou ter tempo. Só que a minha ideia, o que eu entendo como eternidade, não é um futuro que não vai acabar, mas é um agora Sim. que não vai acabar. A construção da eternidade no agora é um primeiro ato, um primeiro hábito trazer o angular. eterno pro agora, né? Um primeiro hábito que pode ser angular para você caminhar para essa mudança de comportamento. E quando você pensa no eterno para pós-vida, para no fim da sua vida, ou se vier no fim da sua vida, você descarta o agora. Então eu não preciso moldar o agora, sendo Porque que eu vou ter o tenho eterno. todo o E eterno para o convite do resolver. evangelho é o contrário, né? É trazer o eterno pro agora para conhecer a Deus, fazê-lo conhecido eternamente. E aí é muito legal, porque se eu tenho essa visão de que, cara, eu tenho que fazer agora o que me gera mais recompensa eterna. Sim. Que é esse o mistério do evangelho. É fazer agora o que gera recompensa eterna, mesmo que envolva desconforto para agora. E aí é essa uma raiz também da procrastinação, é não saber lidar com o desconforto, porque parece que ele é meu tudo, A né? intolerância ao desconforto é um sintoma patológico da sociedade global hoje em dia. As pessoas têm uma necessidade de sentir conforto o tempo todo. Sim. E nem tudo nessa vida é conforto. Muito pelo contrário, mudanças envolvem sofrimento, envolvem amputações de comportamentos doentios para comportamentos novos. Sim. E eu uso uma analogia que, por exemplo, a gente está num barril de esterco. Mas aqui está quentinho e eu conheço o cheiro. Eu não quero me esforçar para sair porque eu não sei o que tem lá fora. Eu estou no esterco, mas eu estou confortável porque aqui eu consigo assistir meu Netflix, eu consigo acessar meu celular. Então, por que eu vou buscar um desconforto para talvez ter alguma coisa melhor? Porque na nossa desculpa procrastinadora, na nossa mente adoecida, a gente nunca acha que vai atingir o melhor. Então, a gente corrompe o agora por não buscar o depois, por achar que não vai atingir. Sim, sim. Então, assim... Sempre essa visão descontente, insatisfeita. Mas nunca tá bom. Nunca tá bom e mesmo assim a gente foge do desconforto, achando que a gente está confortável. Sim. Só que o confortável, aquele chavão de sair da zona de conforto, para mim muitas vezes ele está vinculado com um conforto ilusório. Porque se você está tão confortável assim no agora, é porque não está confortável. Sim. É porque você está com medo de um desconforto maior. E essa transição é algo que, para você convencer uma pessoa adoecida que ela precisa se moldar no desconforto, você perdeu o paciente. Eu acho até legal que a gente nasce no desconforto, né? Por exemplo, pra gente nascer, o útero tem que comprimir e nos contrair para que a gente saia de um lugar que, puxa vida, que é lugar mais maravilhoso do que o útero da nossa mãe. Ele era o conforto. É o acolhimento completo. Mas é importante que haja essa contração para sair de um lugar confortável
para ir para um lugar maior. Exatamente. E aí o desconforto é o que coloca a gente nesse contexto de nascimento, né? O nascimento é uma metáfora fantástica para isso. Porque você está em posição fetal, quentinho, sendo nutrido, ouvindo o coração da sua mãe, e você tem que passar por um orifício que não cabe, a sua cabeça vai ser achatada, você vai sentir dor, você vai sentir frio, você vai sentir desconforto visual. Parece uma rejeição. Exatamente. Mas você está nascendo. Parece uma amputação. Você está amputando o seu braço que te ligava à sua mãe. Mas você está nascendo por um corte, literalmente. Sim, corte literal. Você está sendo cortado, literalmente. Mas fala um pouquinho de se deixar, doenças. A gente vai devaneando. Não vai acabar. Fala um pouquinho de doenças que tem como sintoma a procrastinação. E depois me fala aí como a gente vence isso. Puxando para a área da saúde mental, que é onde a procrastinação é um pouquinho mais incidente, né? Falando primeiro de doenças que têm como sintoma a procrastinação, as mais bem conhecidas, né? A depressão e a ansiedade, o TDAH, e daí dissertando sobre elas. Um paciente em depressão, ele procrastina e não é só pela necessidade de bem-estar imediato, é porque ele não tem energia vital para fazer. Sim. Então, por exemplo, o paciente está o dia inteiro brigando com a própria psique para sair daquele comportamento depressivo. Muita força para estar vivo e ali. Exatamente. Para fazer alguma coisa. Para sobreviver ao próprio sofrimento mental, ele está gastando uma energia que ele já não tem. E daí, quando ele está diante de uma atividade importante para ser realizada, ele não consegue. Sim. Então, é uma procrastinação sintomatológica e que vem por falta de força. Sim. E que vem acompanhado de todo o desconforto. Todo o desconforto da depressão, que perda de energia, piora tudo. Humor deprimido, perda de prazer em atividades, enfim. Perda de cor, perda de criatividade. É uma doença complicada. Sim. Voltando para o lado da ansiedade, o paciente ansioso geralmente ele procrastina por medo. A ansiedade porcamente falando, é um medo de perder o controle. É uma sensação de perda de controle. Quando você tem medo de qualquer coisa, e você às vezes nem sabe do que, quando você está diante de uma situação que exige qualquer tipo de esforço, o medo de não ser capaz, o medo de não ter o suficiente, o medo de ser mal sucedido, o medo de ser julgado, isso tudo faz com que você procrastine e só aumente o seu sofrimento ansioso, que faz aumentar a sua procrastinação. Então vira um ciclo. Sim. Mais uma vez, entrando no looping, onde a ansiedade piora a procrastinação piora a ansiedade. Esse medo te faz fazer como aquele servo da parábola dos talentos, o terceiro servo, que tive medo, então eu não fiz. Eu escondi o que eu tinha que fazer. Era importante demais, mas o medo me impediu de fazer. A ansiedade, a gente pode interpretar ela como medo, né? Sim. Então, é o medo que eu projeto, né? Exatamente. Tá o sofrimento pelo excesso de preocupação. A preocupação excessiva, o medo do amanhã. Uma antecipação. E aí não deixa de estar relacionado com a procrastinação, porque se a procrastinação é essa projeção para um amanhã e o amanhã não é tão legal, claro, então isso me trava, me paralisa, né? Exatamente. Em relação à ansiedade. E você falou do TDAH também. O TDAH e hoje em dia, com a patologização do TDAH, é mais comum que a gente veja isso em consultório, né? O TDAH ele tem uma disfunção hormonal de neurotransmissores que faz com que ele tenha dificuldade de aderir numa atividade. Então, por exemplo, o paciente TDAH ele tem uma distribuição dopaminérgica diferente de um paciente saudável no cérebro. Então, assim, se é algo que ele gosta muito, ele foca toda a dopamina dele ali, que é o que a gente conhece como hiperfoco. Então, por exemplo, maratonar Senhor dos Anéis. O cara fica 9 horas na frente da TV e nem pisca. A cola ali fica muito aumentada. Só que por causa dessa disfunção hormonal, quando ele precisa focar essa dopamina para... Todo ocupado ali, ele não consegue. Ele não consegue. E não é só que ele não consegue. O desconforto é tão grande que ele sofre por não conseguir e não consegue por sofrimento. E daí assim, o TDAH ele tem o agravante de ter passado praticamente a vida toda sofrendo com a própria autocrítica, se sentindo incapaz, se sentindo burro, se sentindo limitado. E quando ele chega na resolutividade de uma vida, na necessidade
ganhar o controle da própria vida para doá-la a Jesus, que teoricamente a gente consegue achar a cura da nossa mente doentia, ele não se sente apto para isso. Ele não se sente Ele merecedor. já carrega um peso de culpa tão intenso por todas as vezes que ele não... Eu nem mereço me identificar a Jesus. Entendi. Então, essa culpa do TDAH é muito complicada. E o TDAH é uma patologia complicada para a procrastinação porque ela tem disfunção de neurotransmissores. Então, não é só um comportamento. Sim. Mas essa disfunção trouxe um comportamento prejudicial de tantos anos que mesmo que você entre com a medicação, ele ainda mantém o comportamento. Então, assim, é muito comum um paciente TDAH chegar no consultório depois de ter iniciado a medicação e falar assim, pô, doutor, tô mais ativo, tô mais centrado, tô mais concentrado, mas eu continuo procrastinando. Eu falo para ele assim, olha, então agora a gente trabalha o comportamento. Né? A gente vai trabalhar o comportamento porque agora você tem uma fisiologia saudável, neurológica, para que a gente consiga mudar o comportamento com os hábitos angulares para que você consiga progredir. Boa. E aí acho que aí chegamos no ponto que todo mundo quer saber. Fala aí algumas técnicas. Como fugir. Como que a gente reprograma o cérebro, como que a gente pega esse hábito que já está estabelecido lá como se fosse uma construção. Sim. Como é que a gente destrói essa construção e constrói um outro caminho no lugar, como é que a gente constrói um outro comportamento. Foi sobre isso que a gente começou falando, né? Sim. Não é medicamento que resolve procrastinação. Não. Medicamento pode tratar comorbidades, enfim, condições que estão relacionadas. Sim. Mas o que resolve o problema da procrastinação é uma mudança de mentalidade, Perfeito. É uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de comportamento. Fala um pouco, você tem até um e-book sobre isso, com técnicas, que eu acho que todo mundo vai se beneficiar de adquirir, mas fala um pouco das técnicas, como que a gente resolve isso. Por causa dessa demanda tão grande no consultório, eu tenho estudado muito sobre como moldar essa parte comportamental sem necessidade de medicação. Como a gente acabou de dizer, o medicamento ele pode te deixar, de certa forma, um pouco mais saudável, neurofisiologicamente falando. Para que você consiga fazer mas isso. Se você não mudar o comportamento, não tem remédio no mundo que vai resolver. Então, assim, eu vou tomar um anfetamínico, vou tomar um inibidor de captação de dopamina. Legal, ele pode até te ajudar. Mas se o comportamento instaurado não for movido, se não houver essa ruptura, você não vai sair do lugar. Você não vai mudar a sua atitude. Sim, então é comportamento. Sim. E eu acho muito legal isso, né? Porque a gente hoje é muito adepto da medicina do medicamento, né? Sim. E biblicamente falando, claro que o medicamento é uma ferramenta importante. Já tem vários vídeos aqui falando sobre isso, como os medicamentos podem ser ferramentas da graça comum de Deus para nós, porém, mais do que mudar por medicamento, o chamado de Deus para nós é mudar comportamento. Sim. De dentro para fora, mudar o nosso estilo de vida para viver como Jesus, né? É uma ferramenta. É isso. Não é a solução. Exato. Então, é um auxiliar para que o meio te leve ao fim. Então, assim, ele vira, às vezes, e eu gosto muito dessa apologia, que ele vira uma boia. Você, no momento, você está com o narizinho para fora da água e se a cabeça não estiver submersa completa. A gente precisa de uma boia para que você olhe para que lado você vai e volte a nadar. Só que o remédio não vai te fazer nadar. Sim. Pode ser um estimulante, pode ser um neurotransmissor de qualidade infinita que vai te dar energia para nadar. Mas quem vai bater os braços é você. Boa. Então me fala aí. Me ensina para todo mundo como é que se livra da procrastinação. No e-book eu trabalho de forma bem sucinta, bem simples. Eu acho que tem 12 ou 13 técnicas que, no fim das contas, elas se completam ou se interagem. Mas tem algumas que eu gosto bastante, que são um pouco mais palpáveis, que dá para a pessoa começar a vislumbrar uma melhora e a gente entra naquele gotejar de dopamina, onde qualquer pequeno sucesso, se ele for valorizado, ele vai te levar um passo mais próximo de mudar aquele comportamento. Legal. Então, essa é uma técnica. Comemorar, se vangloriar, celebrar. Se valorizar, celebrar. Eu gosto de uma frase que no nosso cérebro a gente foi tão feito para celebração, para essa produção de dopamina, que quando a gente não celebra, não repete. Por isso que a gente precisa da celebração. O que não é celebrado, não é repetido. É uma forma do nosso cérebro aprender algo
é trazer celebração. Traz celebração, É sim. trazer alegria, né? E estudos da neurociência, inclusive, comprovaram que o comportamento físico da celebração, você comemorar Fazer mesmo, isso. vibrar mesmo, Gritar. potencializa de uma forma essa liberação dopaminérgica que o cérebro tende a repetir aquele O comportamento com cérebro uma reage ao frequência. seu corpo. Tem um estudo bem interessante onde eles falam sobre o mimetismo facial, sobre o sorriso, inclusive. Foi feito um estudo com 100 alunos numa universidade. Eles receberam o mesmo texto. 50 deles estavam com um lápis na boca, simulando a mimética de um sorriso, e 50 estavam normais. A interpretação do texto foi muito mais positiva nos que estavam mimetizando um sorriso. Sim, mesmo um sorriso forçado. Forçado. Ele te envia uma sinalização de celebração de dopamina e melhora o seu Exatamente. desempenho. Um dos tratamentos que eu uso para o paciente, inclusive o paciente depressivo, é forçar uma comemoração no começo do dia. Sim. Quando você vibra, até grita, vibra, comemora, mesmo que seja um sucesso muito diminuto. Por exemplo, essa semana eu consegui acordar todos os dias às 6 da manhã. É um primeiro passo. Comemora. Irmão. Comemora. É. Valoriza seu passo. Celebra, desfruta disso, né? Desfruta disso. Quem desfruta mais se frustra menos. Exatamente. Importantíssimo você frisar isso, porque frustração é um sintoma complicado, né? Então, comemoração é um dos comportamentos mais interessantes para você começar. Sim. Porque é simples. Comemorar que você respondeu um e-mail. Eu Consegui fiz algo legal. zerar as mensagens do meu WhatsApp. Comemora. Nossa. Faz uma festa. Não, faz festa, Celebra. literal. No começo você vai sentir até meio bobo. Uhum. Você sente bobo mesmo, você tá comemorando sozinho, em casa, no meio do nada, dentro do consultório, do escritório. Mas é uma diferença gritante. Dá sorrisos também, né? Sorriso. Andar por aí sorrindo. Eu gosto de dizer pros meus pacientes, né? Cada 3 minutos você dá um sorriso. Faz a sorriso terapia. Tipo sorriso de dentista. Sorriso de dentista. Mesmo que você esteja rindo de você mesmo. Mas isso manda, né? A gente tem esses receptores que mandam sinalização. O corpo comunica com a mente para produzir mais neurotransmissores. Engraçado você falar da terapia do sorriso, porque eu falo para meus pacientes assim, sempre que você for cumprimentar alguém, mesmo que você não esteja bem, sorria. Porque o seu sorriso vai te liberar hormônio positivo e a resposta do sorriso do outro vai te liberar hormônio positivo. É isso aí. Que o sorriso ele é contagia. Contagiante e contagioso. Contagiante e contagioso e ele faz liberação de hormônio positivo dos dois lados. É isso. Então, uma troca. Legal. Pensando no então, próximo. Celebração. Importantíssimo. Perfeito, muito bom. Outro que eu gosto Celebração muito. de pequenas Qualquer realizações. pequena realização, qualquer Legal. uma. Seja um comemorador, seja um celebrador. Sim, tipo assim, um parente distante mandou uma mensagem que eu não queria responder, eu respondi. Comemora. Mandei um bom dia para aquela tia-avó que me mandou a figurinha pela 10ª vez esse mês. Por que a gente é tão... Nós, como brasileiros, né? A gente ama tanto futebol. Porque o futebol proporciona pra gente uma capacidade de comemorar. Você comemora tudo. Você comemora lateral, você comemora tiro de meta. Ufa, é por isso que os esportes trazem essa adicção. Exato. A competitividade traz comemoração. Exato. Né? A pessoa que não tem o prazer da comemoração no esporte, ela não adere. E tem muito a ver, quando a gente não vive essa vida comemorando, a gente está sempre insatisfeito, não comemora uma água que a gente bebe. Você não é grato. E aí, essa insatisfação é um ambiente perfeito para procrastinação. Para instauração de comportamentos com procrastinadores. Muito bom, hein? Muito bom. Legal. Bom. Fala mais. Outro que eu acho muito interessante também, e esse é um pouco mais prático, e ele é contraditório, eu já explico por quê, mas eu chamo de 5 minutos. Qualquer atividade que te leve até 5 minutos para resolver, resolve agora. Legal. Agora. Então, por exemplo, eu estou no meio de uma leitura e estudando e a minha secretária entra e fala, doutor, o senhor precisa responder o e-mail de tal laboratório. Eu abro o e-mail, respondo 5 minutinhos, voltei para minha leitura. O suficiente, você tem que ter o discernimento de saber que aquela atividade vai demorar até 5 minutos e você tem que ser fiel a você mesmo para que nesses 5 minutos você não perca o foco da sua atividade principal. Legal. Então, assim, por que eu cravo 5 minutos? Porque mais do que isso, você começa a dividir a sua atenção de forma muito mais duradoura. É como se você estivesse tirando da frente para focar melhor aqui. Tiro da frente. Você só tirou, e eu não resolveu. Tô deixando acumular Exatamente. demandas. Porque pensa só, você tem uma mensagem para responder. Ela vai demorar 3 minutos para responder. E você deixou para depois. Só que no fim do dia você tem 10 mensagens para responder. Daí aqueles 3 minutos viraram 30.
Daí tem mais 10 porque à noite também tem mensagem. Sim. Daí virou 2 horas. Então, assim, até 5 minutos que não for prejudicar o seu potencial de ação, Não deixe acumular resolve agora. demandas. Porque as demandas acumuladas fazem com que você vire um procrastinador. Sim. E demandas que eram pequenas vão se Exatamente. tornar um grande problema. E puxando esse gatilho dos 5 minutos, tem outra conduta que a gente faz para também diminuir a procrastinação e aumentar a sua execução de tarefas, que é fracionar. Diminui ela. Por exemplo, eu tenho que escrever um livro. Nossa, como é que eu vou escrever um livro? Meu Deus. Muito grande. É muito grande. Então você fraciona, escreve uma página por dia. Escreve um parágrafo por dia. Você diminui em parcelas tão diminutas que fica ridículo. Sim. E você facilita o processo. Então você deixa tão simples de resolver que você nem consegue deixar para depois. Sim. Vai demorar 3 minutos para eu resolver. Então eu vou fazer rapidinho aqui agora, depois eu volto para o que eu estou fazendo. E essa é uma lógica que para todo hábito ela funciona, Sim, né? sim, exatamente. Porque o hábito ele vai quebrar um automatismo. O automatismo não consome energia. Exatamente. Ele usa já um circuito automático que gasta menos energia. Para construir um hábito novo, você gasta energia. Então, quanto menos energia você coloca facilitando esse processo, facilitando o hábito, deixando uma tarefa que é pequena, uma micro tarefa, isso daí facilita muito. Fragmentar, né? E olha como a gente consegue linkar os dois. Você dividiu em micro tarefas para desprender menos energia para realizar, já quebrando o comportamento habitual, ou seja, você já está saindo do automático e depois disso você comemora. Uau! Então você já uniu 3 tarefas, 3 potenciais de ação numa conduta só. Exato. E palpável. Exato. Por exemplo, esta semana eu quero acordar todo dia às 6 da manhã. Eu posso até não fazer nada até a hora que eu preciso ser ativo. Inclusive, eu posso até sentar e assistir uma série. Mas só de você ter o sucesso de acordar às 6 da manhã, você já consegue... Você já quebrou um automatismo. Exatamente. E você já comemorou isso também. Porque para pensar, pensando no acordar, tem coisa mais procrastinadora do que o soneca? Você começa o seu dia procrastinando a sua hora de acordar. Já programando o seu dia para a procrastinação, né? Na hora de acordar, você já está procrastinando. Mais uma. Vamos lá. Então já foi celebração, já foi os 5 minutos, fragmentar. E já foi agora a fragmentação. Tem uma que eu gosto muito, que é o ensaio mental. Essa eu uso muito, inclusive. E não só para atividades corriqueiras, eu uso para esporte, eu uso para leitura, para estudo. Tudo que você fizer, que tiver que fazer, e se sentir desconfortável de alguma forma, ou sentir que demanda um pouco mais de energia do que você entende que é possível, treina. E esse treino não é um treino que demanda esforço, é um treino mental mesmo. É você sentar num cômodo confortável, fechar os olhos e imaginar com a maior riqueza possível de detalhes você fazendo e sendo bem sucedido naquilo que você tem que fazer. E isso não é Dr. Tiago está falando, não. Isso é neurociência. Grandes esportes, pilotos de moto velocidade, de Fórmula 1, eles têm o treinamento físico, eles têm o treinamento em pista, mas eles têm o tempo de treinamento mental. Eles entram geralmente num cômodo escuro, eles têm a pista impressa ou um tablet, qualquer que seja. Ele senta, daí ele fecha os olhos e ele faz a pista inteira com todos os detalhes possíveis. Troca de marcha, postura, o som, visual, o que ele vê naquela curva, o que ele vê nessa, onde ele vai entrar. Se aquele meu oponente vier me ultrapassar, o que eu vou fazer? Ele treina o cérebro e o nosso cérebro ele é uma máquina de criar padrões. Então, quando você treina o seu cérebro, mesmo que na sua imaginação, na hora... é o problema da ansiedade, né? Exatamente. É que a ansiedade é o oposto disso. Exatamente. É um treino, você antecipa todo um cenário catastrófico. Ruim. Exatamente. E aí o ensaio mental é o oposto. É o oposto. Você está treinando o seu cérebro para coisa ruim. Então você antecipa o próprio sofrimento. Quando você treina para atividade bem sucedida, você... Perdão. Você tem duas grandes vantagens. Você já fez aquela ação antes na hora que você for fazer. Então no seu cérebro você já fez aquilo antes. Então não é algo novo. O nosso cérebro fica confortável com o que é conhecido. Então você já fez. Então eu estou muito mais confortável para fazer. Eu uso muito... Você reduz muito da ansiedade, do gasto mental que você tem que fazer para lidar com o novo.
Eu uso muito para paciente que tem timidez para falar em público, para paciente, para palestrante, para pregador, que tem a dificuldade de falar em público. Eu falo, treina em casa, na frente do espelho. Treina como se tivesse 1000 pessoas te assistindo. Sim. E é muito isso, né? Porque todo hábito é um condicionamento. Sim. Condicionamento, até a gente usa essa terminologia para o físico. Você Sim. vai condicionar o seu corpo, é um condicionamento físico. A mente mental do mesmo também jeito. precisa ser condicionada, ela precisa de repetição, de treino. E esse treino, Deus nos deu essa capacidade de sermos imagem e semelhança dele, de conseguirmos antever, antecipar, que eu penso que foi feito para que a gente sempre tenha os nossos olhos no eterno. Exatamente. Então eu consigo sempre ver as coisas por uma ótica diferente a partir do que eu tenho de Deus aqui dentro de mim, né? E pensa num ensaio mais positivo do que você almejar a mentalidade de Jesus Cristo. Sim. De você ser a semelhança de Jesus Cristo. Pensa, por isso que ele diz que nós temos já a mente de Cristo, né? A gente não é só que precisa, nós teremos. A gente só precisa treinar. A gente só precisa transformar a partir dessa renovação de entendimento. Exato. E daí pensa só, você está treinando na sua cabeça, na sua imaginação, você está executando a tarefa e está sendo bem sucedido. Comemora. Comemoração. Legal. Comemora. Celebra. Celebra porque, mas foi na minha imaginação, eu vou me sentir muito bobo. Comemora. Você está condicionando o seu cérebro. No começo você vai se sentir bobo, mas depois você vai sentir um efeito tão positivo que você não vai conseguir ficar sem comemorar. Legal. Então, isso é muito interessante. Ensaio mental. Ensaio mental. Mais uma. Essa eu uso muito. Legal. Bom, eu gosto muito da parte já pensando no ensaio mental, eu gosto muito da parte do planejamento. Tá. E não é aquele planejamento tipo assim, vou usar método Pomodoro, vou pegar um aplicativo que vai gerenciar o meu dia inteiro. Não, é um planejamento simples. De pegar uma agenda e uma caneta e você distribuir o que você pode fazer amanhã, o que você tem que fazer amanhã, por prioridades. Ou seja, você mostrou para o seu cérebro o que ele tem que fazer, você deixou planejado. Por exemplo, de manhã, às 9h30 da manhã, eu tenho um podcast para fazer. Às 14 horas eu tenho uma consulta. Às 16 horas eu tenho uma academia. Então, assim, o seu cérebro olhou para aquilo e ele já sabe o que vai acontecer. Como o nosso cérebro gosta disso, né? Ele gosta de organização, de planejamento. Controle. Exatamente. O ser humano, ele gosta da falsa sensação de controle. Então, quando você mostra para o seu cérebro que você está no controle, que ele está no controle, ele se sente confortável. Você diminui também essa imprevisibilidade que gera ansiedade, né? A imprevisibilidade e demanda uma energia que você não precisa gastar. Exato. Que você poderia estar energia para fazer o que poderia estar fazendo outras coisas com essa energia. Legal. Então, planejamento e assim... Agendamento. Agendamento e planejamento é um método interessante, mas sempre com cuidado. Porque, por exemplo, eu sei que eu consigo atender 4 pacientes numa tarde, por exemplo. E eu agendei 6. Pode ser que eu atenda 6? Pode. Mas se eu atender só 4, eu vou me sentir mal porque eu não cumpri o que eu planejei. Então, eu inconscientemente vou mostrar para o meu cérebro que eu sou incapaz. Então, eu consigo atender 4 pacientes numa tarde. Eu agendei 3. Se eu acabar os 3, eu já estou bem sucedido, eu já mostrei para o meu cérebro que eu sou capaz e eu tenho tempo para atender mais alguém. Legal. Então, eu vou estar mostrando para o meu cérebro que eu posso fazer o que eu me propus e mais um pouco. Sim. Então, eu sei que eu vou atender 4, mas eu agendei 3. Então, assim, se eu fizer o contrário... Tem margem para fazer margem mais para erro. E não esse sentimento de dívida do eu não Exatamente. fiz tudo. Aí eu acho que entra muito nesse nosso padrão também mental de autocobrança lá em cima, dessa cultura do desempenho. Sim, exato. Do mérito, de que se eu fizer muito mais, eu vou ser melhor. Eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, eu tenho que trabalhar enquanto eles dormem. Nossa, esse discurso para mim é pesado, viu? Esse aí é o maior fabricante de doenças, de transtornos mentais que a gente pode ver no nosso tempo, né? E esse trabalho enquanto eles dormem, ele envolve a autocobrança, envolve desorganização de ciclo circadiano, ele envolve um perfil de produtividade que é inatingível. Sim. Que é inatingível. Então, quando você se predispõe a fazer algo que é intangível, você já começou se decepcionando. Sim, e é totalmente antibíblico porque o salmista vai dizer que Deus nos abençoa enquanto dormimos. Claro que... E daí eu não vou dormir. Eu preciso. Da onde vem a bênção, Jesus? Descanso mandamento, descanso não tem a ver só com cansaço, descanso tem a ver com santidade, né? Deus santificou o descanso, né? Exatamente.
Mais uma aí pra gente encerrar? Bom, essa última acho que é a mais difícil, mas é a mais produtiva com relação à realidade de um home office, de um escritório, de uma leitura, de um evangelho. Por quê? É inibir completamente as distrações. Boa. E quando eu digo completamente, é completamente mesmo. Por exemplo, agora eu vou ler. Eu vou deixar o celular aqui? De jeito nenhum. O celular vai estar num outro cômodo. Eu posso até pôr um timer. Uhum. Eu vou ler por 40 minutos. Eu ponho um cronômetro, de preferência que não seja no celular, porque o celular pode estar no silencioso, mas tem uma luzinha que vai acender. Esse é outro vilão, os smartwatches, porque ele, de alguma forma, ele mostra uma bolinha laranjinha aqui que tem uma notificação que vai te tirar do foco. É uma chavinha que você já vai. Estímulos visuais intensos. Então, por exemplo, de preferência o mais acolhedor possível. Uhum. Então, por exemplo, eu vou trabalhar no computador num home office, eu vou tirar todas as abas que não são do meu interesse, que não vão me trazer produtividade para aquele momento, vou afastar meu celular, vou desligar a TV. Ah, mas eu só consigo trabalhar com barulho. Então, usa um barulho sem significado. Por exemplo, Um barulho branco ali. Exato. Ruído branco. E as pessoas geralmente não sabem por que o ruído branco traz conforto. Mas ele remete ao som do útero, né? Então ele te traz um conforto sem necessidade de concentração no ruído para que você foque na atividade de agora. Então assim, eu preciso de algum ruído. Usa um ruído que não te leve concentração. Eu gosto de ver a TV. Não, a TV é desligada, irmão. A TV não tem como estar ligada. Então é suprimir e sumir literalmente com qualquer tipo de estímulo externo. Porque para que você tenha foco na atividade que você está fazendo e a produtividade se renda, para que você consiga realizar uma atividade de 40 minutos em 40 minutos, você não pode ter distrações externas que vá trazer. Thiago, mas e aquela história dos 5 minutos? Você tem que organizar para que isso exista. Então, por exemplo, na leitura, principalmente na leitura, é algo complicado de você tirar os 5 minutos, porque você imerge, né? Você está dentro... É uma atenção profunda. Atenção profunda. Para você aprofundar de novo, talvez você vai gastar um tempo que você... Exatamente. Então, assim, e onde eu coloco os 5 minutos daí? Te deixa 10 minutos, 15 minutos depois da leitura. Então, ao invés de ler 1 hora, eu vou ler 45 minutos. Nos 15 depois, eu vou fazer algumas atividades de 5 minutos. Atividades pequenas. Então, assim, é a organização do comportamento. Não é tipo assim, eu vou me alienar. Não, é a organização do comportamento. Porque se você falar para um procrastinador que ele tem que se organizar, ele vai rir da minha cara. Cara, se eu soubesse como organizar, eu estava organizado. Né? Então, é assim, é você só ser fiel à atividade que você está fazendo. Então, assim... Essa clareza, agora é hora de... Eu acho que racionalização. Até essa racionalização é o princípio bíblico de Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas. E o nosso grande desafio é saber do que é tempo em cada momento. Sim. Porque o que não falta para gente, ou o que nos falta, não é tempo. É a clareza do propósito de cada tempo. Agora é hora de eu bater um papo com você aqui no podcast. Então, agora não é hora de eu ficar resolvendo. Qual seria a chance da gente ter uma conversa produtiva se toda vez que a gente estivesse entrando num assunto mais tenso, vibrasse o meu relógio com alguma mensagem nova? Sim. Qual a chance da gente ter um aprofundamento mais espiritual ou filosófico se o meu celular tivesse acendendo a luzinha? Lá no cantinho. Sim. Então, assim, você precisa ser fiel aos seus objetivos. E hoje a gente está muito superficial, né? Muito. Então a gente precisa dessa disciplina para a profundidade. Quantas vezes você sentou para conversar com alguém e a pessoa olhou o tempo inteiro no seu olho e não pegou o celular nenhuma vez? Sim. Então a gente está nessa superficialidade por causa da quantidade, da normalização dos estímulos. Essa hiperestimulação. E a gente normalizou de uma forma que às vezes acontece do cara no meio de uma reunião pegar um celular. De você, no meio do culto, responder uma mensagem. E como isso estressa, né, cara? Porque até o estímulo, do ponto de vista neurocientífico, é um potencial de ação. Exatamente. E o potencial de ação que não gera uma ação, gera um estresse. Gera um estresse. Então, o estímulo que não gera ação, gera estresse. Por isso, a gente precisa reduzir ao máximo os estímulos, tirar os estímulos dos ambientes onde a gente vai fazer as atividades, sobretudo aquelas atividades que vão demandar uma energia mental, uma carga mental maior, que são as mais importantes e que a gente era mais tentado a procrastinar e projetar esse ambiente, organizar esse ambiente, porque lutar contra o ambiente é pedir para perder. Né? É pedir para perder. E como você disse, ele gera um estresse. Então, assim, eu consigo não olhar o meu celular durante uma leitura.
Só que eu tô vendo a mensagem chegar, cara. Então ele tá gerando um estímulo que tá me gerando um estresse. Exato, Então, exatamente. assim, é ser fiel ao que você se propôs a fazer e não só tipo assim, eu não vou procrastinar. Não, eu vou fazer tudo o que eu posso para não prejudicar o meu desempenho. Legal. Que, tipo assim, eu não vou procrastinar é uma exigência muito, muito pesada para você mesmo. Se você está procrastinando e você falar não vou procrastinar, você está tendenciando a cobrar mais do que você deveria. Exato. Então não é eu não vou procrastinar, eu vou fazer tudo o que eu posso para melhorar o meu desempenho. Então, se para melhorar o meu desempenho eu posso só Eu não tô afastar. dizendo não, né? Exatamente. Eu tô dizendo sim para algo melhor. Sim, para algo melhor. Ao invés de ser assim, eu não vou Não vou olhar no responder celular. as mensagens. Não, eu vou colocar o celular para lá para ter mais, É. entendeu? Eu Mais vou dizer energia de não espera. para isso porque eu quero dizer sim para isso que é mais importante. Então, nossa, quantas chaves viradas aqui. Tem várias, Meu cara. Deus, E tem mais, viu? Tem mais. Dá pra gente falar a matéria inteira aqui. É um assunto urgente, necessário, importante e, obviamente, acho que até podemos fazer uma parte Parte 2 2, em outro bora. momento, porque tem muita coisa ainda pra gente Não, falar. tem muita coisa para falar e assim, dá pra gente linkar muito comportamento com quadro patológico. Por exemplo, se você estiver sentindo isso, você precisa de tratamento para isso e não para isso. Sim. E tem muita parte interessante que dá para trazer. Você trouxe vários pontos interessantes, mas tem várias partes interessantes no Evangelho para a gente trazer para. Sim. É uma mordomia cristã, essa gestão do tempo e de tarefas, né? Exatamente. Que legal, cara. Que legal. Não, tem muito assunto pra gente falar ainda. Eu já vou deixar com você já combinado Bora, isso é fácil. uma segunda. Essa é uma honra. E vai ser muito legal, mas eu fui muito abençoado, tenho certeza que você Amém, a bênção é também minha. foi. E se você foi abençoado, coloca aqui nos comentários qual técnica que mais te ajudou. Sim. Junta todas elas aí, eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. E só para as pessoas não se sentirem mal, se por um acaso não sentir sucesso em alguma técnica, tentei por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não tive sucesso, calma, olha para a técnica de novo, tenta mudar a percepção dela ou tenta buscar uma outra técnica antes de puxar essa, para daí você fazer uma nova abordagem. Não é que ela não funcionou nesta semana que ela não vai funcionar para você. Ela pode estar sendo só olhada de forma complicada. E claro, buscar orientação, buscar ajuda. Alguém que olha de fora do furacão vai ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo. Sim. E, inclusive, se você quer mais ajuda com relação a isso, está tendo dificuldade com procrastinação, e procrastinação é um problema que envolve a administração do nosso tempo. E isso é importante demais, isso é algo muito caro para o evangelho, isso tem a ver com eternidade. Nós estamos falando de tempo, tempo tem a ver com as coisas eternas. Então, se você está lidando com a procrastinação, está tendo dificuldade, faça tudo o que você pode, inclusive material Dr. Tiago. Vamos deixar aqui o link do e-book para você que quer ter mais conhecimento. Vamos fazer mais vídeos sobre procrastinação aqui, porque é um tema muito importante para a gente administrar melhor, para a gente ter uma gestão melhor daquilo que o Senhor nos deu, dos recursos que Ele nos deu, e desses recursos o tempo é um recurso valioso. Inclusive, aproveite bem aí o seu tempo, adquira o seu livro Divinamente e agosto inteiro, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente vai estudar juntos o livro Divinamente, todas as segundas de agosto, às 20 horas. Então já se inscreve, o link vai estar aí também na descrição. Outro aviso importante, Conferência Dizascope 11/11, é uma forma poderosíssima. Tiago vai estar lá. Já vou estar lá. Ele vai estar lá. E digo com crítica positiva, tá? Eu li e é aplicável inclusive na procrastinação. Aí, ó, tá vendo? Conhecimento tirado deste livro é aplicável na procrastinação. Aqui de Dr. Tiago Aricó. Eu tenho certeza que vai te abençoar, como esse podcast te abençoou. Amém. Compartilha geral, tá todo mundo precisando de material sobre isso. Manda aí no grupo da igreja, grupo da célula, grupo da família, grupo do trabalho. Manda para os seus funcionários, vai melhorar o desempenho de todo mundo. Se tiver dúvida, manda pra gente também. As redes sociais estão abertas para isso. É isso aí. E se precisa de acompanhamento profissional, o Dr. Tiago atende também. Tanto vai presencial poder quanto online. te ajudar também. É um baita de um médico. Eu tenho certeza que vai abençoar muito. Tô mandando um monte de gente para ele. Eu tenho certeza que vai ser... Seja apto para merecer isso ainda. Gente, obrigado pela companhia de vocês aqui. Obrigado, meu amigo. Meu irmão. Foi um prazer, de verdade. Muito bom. Espero que tenha sido só o primeiro de Amém. muitos. Se você foi abençoado, coloca aí nos comentários que você foi abençoado. Qual foi a parte que mais te
abençoou, e aí você não esquece de jeito nenhum. Toda emoção é um convite para oração e você é uma cópia de Cristo. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.